Hello galera, tudo bem com vocês? Tô aqui para fazer mais uma análise da Shonen Magazine e comentar sobre duas edições, que é a edição 16 e a edição 17. A partir do próximo vídeo voltaremos então à normalidade com as edições em dias aí nas análises. Então já peço que você deixe o seu like e se inscreva. Na capa da revista, na edição 16, tivemos o Mayonaka Hartani como destaque aí, também por conta do anime que o mangá teve recentemente anunciado. Também tivemos páginas coloridas para o mangá Gashakuta, também por conta do anime que está pertinho de estrear também. Ausentes nessa edição tivemos o Kakou no Inazuki. Novatos temos o mangá Ikitagari no O, só tá com 2 capítulos publicados até então. E em ato temos o mangá Ahiro no Soro, como sempre. Ranqueado nessa edição, teve aí no total 20 mangás, sendo a última posição o Fumetsu no Natae, que normalmente ele já sempre por aí, né, sem muitas reclamações. Ao todo não tem tantas coisas para se falar, essas edições não teve tantas coisas interessantes aí, tantas novidades, algumas coisas aqui e ali, mas nada tão grande assim. Temos, por exemplo, Bottle Scratch, é praticamente uma realidade que o mangá logo vai se encerrar, pelo que a história tá mostrando, é bem provável que a obra logo se encerre, mas por enquanto ainda continua em publicação. Temos o Hirozoku Monochrome, que também talvez seja uma realidade, mas talvez o mangá dure um pouco mais, né? Porque tem mangás aí que vai estrear depois da edição 20, então talvez o mangá dure até lá. Ainda não tivemos uma confirmação se talvez o mangá possa ser cancelado ou não. Diferente de Bottle Scratch, Monochrome não parece que a obra também está se encerrando, mas em algum momento talvez o autor ele já comece a fechar a história. Caso isso comece a acontecer, então é óbvio que a obra vai estar mostrando um final aí bem próximo. Por enquanto, acredito que o mangá vai durar um pouco mais, então vamos analisar, esperar um pouco mais sobre mais novidades sobre o futuro dessa obra. Mas é bem nítido que o mangá não tá indo tão bem. As vendas são bem baixas. O volume mais recente, que foi o volume 3, que inclusive fiz um vídeo falando sobre as vendas, o volume 3 não vendeu muito bem. Então, talvez seja algo bem crítico aí pro mangá. Temos o Hajime no Ippo, que ele ficou na posição 17. E diferente desses outros mangás, o mangá tá aí tranquila, mesmo com as posições baixas. Você já conhece a situação de Hajime no Ippo, não faz diferença nenhuma. Temos aí na posição 16 o mangá Yo-Yo Sensei, que também logo vai estrear o anime, provavelmente pro final do ano. Não sei se foi confirmado já alguma coisa, mas atualmente não sei se tem uma data confirmada. Então, mas acredito que vai ser pro final do ano. Posição 15 foi o Sentai da Shikako. Anime vai estar chegando já nessa temporada agora, né? Pra quem tava esperando, teremos a segunda temporada agora em abril. Mas uma outra novidade interessante é que talvez a obra esteja se encerrando. Aparentemente, o mangá já tá entrando na sua fase final aí. Então, um arco final, talvez, possivelmente, o que pode indicar que a obra vai se encerrar a qualquer momento. Agora, quanto tempo ainda falta, não sei. Não sei se ele vai ser agora o mangá que vai se encerrar dessa leva atual, né? Talvez sim, talvez não. Vamos ter que esperar um pouco mais o andamento. Eu não tô acompanhando os capítulos mais recentes do mangá, então não tem como eu ter uma ideia precisa como que vai ser, né? Se a obra realmente parece que já tá fechando muitos, ligando os pontos, né? Então, não sei se esse final vai ser mais próximo ou vai demorar a chegar um pouco mais tempo. Então, não tem como saber. Caso a obra se encerre o mais breve possível, então, um momento a gente tem uma ideia de que talvez ele se encerrar nessa leva atual que tá tendo, né? Alguns mangás estão saindo, outros estão entrando. Então, por conta disso, talvez ele se encerre dando lugar a um mangá dessa leva aí de 6 mangás que eu já falei pra vocês nas edições anteriores. Então, assim, salvaria um dos mangás que eu sempre falo que talvez tenha chance de cancelamento. O que poderia ser ou o Monochrome ou o mangá Yomeno Connect, um desses dois. Porque os outros eu tenho certeza que já vão sair, né, no caso. Mas isso vai acontecer caso o Sentai da Shikako ele se encerre nos próximos capítulos. O que poderia ser nos próximos 5, 6 ou 7 capítulos. Caso isso aconteça, aí sim talvez ele tome o lugar de um que tem mais chances de cancelamento, como os que eu já falei. Mas caso o mangá se estique, aí então eu ainda continuo com o pensamento que Monochrome e Yomeno Connect sejam os mangás mais prováveis a se encerrarem. Por enquanto, ainda assim, sem nada a se falar, porque não teve nenhuma novidade, nem nada, um anúncio, então continua aí a mesma coisa. A posição 14 foi o Banjo no Orion, sem novidades também, então vamos continuar só aí atentos a mais novidades. A posição 13, então, foi o Kanan-sama, que também continua firme e forte com o anime que foi anunciado recentemente e vai sair aí talvez ano que vem. Por enquanto, é isso que temos sobre o Kanan-sama, né? A posição 12 foi o Shangri-La Frontier, encerrou o anime e já tivemos o anúncio da próxima temporada, algo que eu já falei que poderia acontecer, talvez não, mas enfim, aconteceu. A terceira temporada foi anunciada oficialmente, então talvez ano que vem, né? Possivelmente, eu acho que não vai passar do ano que vem. O anime de Shangri-La Frontier estará chegando aí para as pessoas que gostaram aí da obra. Vai adaptar um arco que eu vi muita gente elogiando. Estaremos aí atentos a qualquer novidade. A 11ª posição agora encontramos o Kuroya Medaka,
que também, eu falei na edição anterior, né, o anime se encerrou e já foi anunciado uma segunda temporada. Para as pessoas que não gostaram da obra, vão ter que engolir. Eu sou uma delas também, né, de certa forma. Eu vou ler o mangá para ver se a minha opinião muda. Talvez a adaptação do anime tenha estragado um pouquinho da experiência, não sei. Ou talvez realmente que o mangá é realmente só clichê mesmo, né, um romancezão bem clichê. Mas, Kuromedaka, independente do que eu acho ou não, do que as pessoas acham ou não, a segunda temporada já foi anunciada, já está sendo aí, então, produzida. Então, a qualquer momento vai sair mais novidades, então mais algumas coisas com respeito a essa nova temporada, e até lá vamos esperar. A posição 10 foi o Aonumiburo. A temporada agora, a primeira temporada foi finalmente encerrada, né? Foi de 24 episódios, foi bem extenso. Já foi anunciada uma segunda temporada já para janeiro, então Aonumiburo terá uma nova temporada em janeiro. É uma outra obra que eu não acompanho nada sobre o mangá, porque é bem difícil encontrar conteúdo sobre o mangá, então só encontro mais em japonês mesmo, então é bem difícil de ler. Mas tem um anime aí, né? Então quem quiser conhecer um pouco sobre Aonumiburo, tem um anime, a nova temporada vai estar chegando. Não sei se essa nova temporada vai adaptar então o resto da primeira parte, porque para quem não sabe, Aonumiburo tá dividido em duas partes, né? Tá sendo produzido agora no mangá a segunda parte, que tem 4 volumes. A primeira, se não me engano, teve 13 ou 14, por aí, não tô lembrado exatamente. Talvez, não sei quantos capítulos, quantos volumes foram adaptados nessa primeira temporada. Caso o estudo já queira fechar a primeira parte, talvez na segunda temporada já feche aí o restante da primeira parte. Então a próxima temporada já seja então adaptada. Talvez o estúdio até já tenha se preparado por conta disso, né? Visto que o mangá ele encerrou a primeira parte, o estúdio talvez ele já fez a primeira temporada adaptando um pouco da primeira parte, já pensando na segunda. Então talvez essa segunda temporada já tenha sido até planejada para eles adaptarem a primeira parte por completo, né? Não sei se ficou corrido, porque como eu já falei, eu não li o mangá, mas pelo menos temos aí a segunda temporada aí já anunciada. Agora a posição 9 foi o Seitokai, também com anime, se não me engano, anunciado também. Ainda vou ter que esperar mais algumas coisas, né, porque eu vejo algumas pessoas falando, mas não sei se é oficial mesmo, né? Vou ter que esperar um pouquinho mais, mas acredito que se não foi, logo vai ser anunciado oficialmente. A posição 8 foi o Yomeno Koneko, já cheguei a falar sobre os seus problemas, né, com respeito à sua produção, sobre o sua popularidade. Mesmo com essas posições altas, eu acredito que o mangá ainda não tá tão tranquilo. Continuaremos aí analisando. E na posição 7 foi o Suruga Meteor, que tem seus problemas, mas pelo menos o mangá se mantém nessas primeiras edições que o mangá tá ranqueada, posições mais medianas. A revista, por enquanto, mantém o mangá numa zona até interessante, de certa forma. Estaremos aí de olho sobre a sua popularidade, e quando sair o volume 1, teremos uma ideia mais concreta e mais forte sobre a sua permanência, ou talvez a sua não permanência na revista. E na posição 6 encontramos o Megame no Café Terrace, continua firme e forte, sem muita gente acrescentar. Na posição 5 tivemos o Kaijin Fugeki, sem muita coisa. A mesma coisa também foi a posição 4, que foi o Kanojo Okarishimasu, que também não tem muita novidade, né? Fora o seu anime que tá chegando. Agora, no top 3 dessa edição, tivemos o Mokoshiroku Nyonkishi, na segunda posição o Amagami-san, e a primeira posição foi o Blue Lock, sendo o pilar absoluto da revista. Antes de passar para a edição de número 17, já reforço mais uma vez que você deixe o seu like e se inscreva, é muito importante, é realmente importante aí para o crescimento do canal. Temos aí na capa da revista uma nova estreia, que é Gakari Monster Family. É um mangá novo. Talvez eu faça um vídeo só separado falando sobre as minhas primeiras impressões desse mangá. De qualquer forma, uma estreia nova. Tivemos aí páginas coloridas para o mangá Seitokai no Naruto, destaque nessa edição. Ausentes nessa edição foi o Shangri-La Frontier, foi o Hajime no Ippo e o Gashakuta. Não tiveram capítulos nessa edição. E em ata é o mesmo de sempre, né? O mesmo que eu falei na edição anterior, o Ahiro no Sora. Mas ranqueado foi 19 mangás, sendo a última posição ocupada por Batiri Scratch. É o mangá que eu já falei, né? Tem seus problemas com respeito à popularidade e não vai durar muito tempo. Na posição 18 foi o Monochrome, que é a mesma situação, mas talvez o mangá sobreviva ou não. Ainda tô nessa dúvida, né? Vamos ver como é que vai ficar futuramente. A posição 17 foi o Yomeno Connect, fechando praticamente os mangás que eu mais acho que tem chances de serem encerrados. Os 3 mangás que eu acho que na linha do corte. Talvez eles sobrevivam, talvez não. Battle Scratch eu acho que é praticamente uma certeza, mas eu tô em dúvida somente por a Yomeno e o Monochrome. Caso esses dois eles mostrem que estão se encerrando a obra, aí já vai ser um desfecho aí, uma finalização aí para obra. Então, esses 2 mangás, esses 3 no caso, né, são mangás que eu acho que tem grandes chances muito grandes de serem cancelados. E aí, na posição 16, entra o Aonumiburo. O anime se encerrou recentemente, como eu já falei, mas aqui o mangá não muda nada, né? O mangá voltou para as últimas posições,
não é toda vez que ele tá por aqui, mas independente, o mangá não tem uma popularidade tão grande, o anime não surtiu efeito praticamente nenhum. Vamos ver como é que vai ficar, né? Independente disso, como eu já falei também, houve o anúncio da segunda temporada. Mas o Amagami-san ficou na posição 15. Estou na espera do anúncio da segunda temporada, porque eu gostei bastante da obra. Assim como o Anumiburo, o anime de Amagami-san teve aí 24 episódios. Torcerei aí para que o estúdio anuncie mais rápido possível uma segunda temporada. A posição 14, o Kajin Fugeki, sem muita coisa para falar. E na posição 13, o Megami no Café Terrace. É a mesma coisa, né? Esses dois mangás ficaram um do lado do outro nesse anterior também, então a revista praticamente só pegou os 12 e jogou pro fundo, sem alteração. A posição 12 foi o Fumetsu, ficou na última posição, mas aqui ficou um pouco mais alto. E na posição 11, o Moko Shiroku Nyonkisha, que ficou no top 3 na edição anterior. E o Yo Sensei ficou na posição mais alta, mas no meio da revista é normal do mangá. E a posição 9 foi o Bullock, ele ficou na primeira posição da edição anterior. Mas, como eu já falei, né, a revista gosta desses rodízios de mangás, alguns ficam na posição alta, outros mais baixo, independente da popularidade. Bullock ficou aqui na posição mais no meio da revista, mesmo sendo o mangá que mais vende atualmente na revista. E a posição 8 encontramos o Mayonaka Hartani, ele que foi capa na edição anterior e nessa aqui acabou ficando a posição mediana. Não é tão incomum, né? Pra falar a verdade, aqui é o mais comum do mangá, porque é um mangá que, apesar da crescente dele, né? Mesmo que não seja grande, há uma crescente. Mas atualmente o mangá é um nível mais mediano, né? Torcerei para que o anime ele faça isso crescer, né? Então vamos ver como é que vai ficar. Posição 7 foi o Suruga Meteor, continua a posição mais mediana, sem interação. E a posição 6, o Kanojo Kareshimasu. A única coisa que a gente pode falar sobre ele é só o anime mesmo, né? Atualmente não estreou, mas mesmo assim, independente, o mangá tem popularidade. Eu sei que muita gente não gosta da obra, mas o mangá é popular na revista. Ele não chega a vender números acima de 100 mil, 200 mil, mas independente disso, as vendas do mangá são muito boas dentro da revista. Então isso é o suficiente para permanência, porque o mangá tá com quase 400 capítulos, né? Com romance isso é muito longo. Eu acho que seria bem melhor o mangá, aqui vai uma opinião mais pessoal mesmo, um mangá tão extenso assim, se a obra pelo menos, se o romance pelo menos avançasse, né? O que não acontece. Pra você que não acompanha o mangá, viu um pouquinho do início do anime e reclama que o romance não avança, saiba que até agora, com quase 400 capítulos, o romance ainda não avançou praticamente nada. Eu não acompanho semanalmente, eu vejo algumas coisas aqui e acolá, mas é nítido que um casal não fechou ainda. Então, o que o autor tem feito durante 400 capítulos, né? Praticamente 8 anos de publicação. E o romance não avança, não sei. Então, vamos ver como é que vai ficar futuramente, né? É isso que a obra apresenta. Agora, na posição de número 5, foi o Sentai das Kako. Eu falei com ele com respeito ao final da obra, né? Que talvez esteja chegando. Mas, no mais, é só isso que a gente tem que acrescentar. Na posição 4, encontramos o Bojo no Oro, sem nada que a gente poder falar. E na posição 3, foi o Kuroa Medaka também, que eu falei com respeito ao anime, né? Que tá com nova temporada anunciada. Agora, a segunda posição foi o Kanan-sama, que ficou na posição bem alta, né, nessa edição, porque tem a questão do arco, né, que talvez esteja chegando já um clímax já. E a primeira posição foi o Kakou no Inazu, que ficou ausente na edição anterior, nessa aqui tá de volta com uma posição muito alta. Não acompanho o mangá semanalmente, então não posso dizer o que se espera, se isso tem a ver com o momento que tá o mangá, mas de qualquer forma o mangá é popular também. Uma primeira posição bem merecida. Mas de qualquer forma, para a próxima edição teremos aí o Sentai das Kako como capa da revista, por conta da segunda temporada do anime, que vai ser exibida agora, né? Também teremos páginas coloridas para um capítulo especial de Windbreak, mangá que é publicado na versão digital, que é o Manga Pocket. Vai ter um capítulo especial com página colorida, mas isso só para a próxima edição. Como eu já falei no início do vídeo, no próximo vídeo voltaremos aí aos vídeos normais, né? Analisando uma edição por vez. Estaremos aí com a edição de número 18. Acompanhe o vídeo, acompanhe o canal. É muito importante que você apoie. Então é isso, é o próximo vídeo.